Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui, expectativa no coração, e queremos, ó Deus, que o Senhor venha estar aqui, haja uma visitação, um mover do Senhor nessa noite, nesse momento, Pai, e que o Senhor venha nos dar graça. Deus, que eu possa falar, Deus, aquilo que o Senhor falar no meu coração, colocar na minha mente, os irmãos possam ouvir e entender. E que haja edificação. Meu Deus, é necessário que haja edificação, entendimento, clareza. Me dá graça e sabedoria, Senhor, para poder falar aquilo que realmente é. Não aquilo, Senhor, que eu acho que é, mas aquilo que realmente é da parte do Senhor. Traz revelação, meu Deus, traz graça para todos nós nessa noite, de forma que haja edificação. E assim nós possamos ser um edifício bem ajustado, sendo edificado para a morada de Deus no Espírito. Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossa mente, nosso coração, na mente e no coração de cada um, em toda a nossa estrutura, para que nós possamos entender, perceber qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso lugar, qual é o nosso posicionamento. Oh Deus, precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar, precisamos ver aquilo que o Senhor quer mostrar, precisamos entender, oh Deus, e queremos obedecer. O Senhor nos ajude, ó Deus, a tudo isso, porque na nossa fraqueza, nossa limitação, nós somos totalmente incapazes. Não conseguimos nada, Senhor, absolutamente nada. Mas quando o Senhor age, quando o Senhor move o seu espírito, quando o Senhor estende a sua mão, quando o Senhor coloca a sua unção, tudo acontece. Acontece o milagre, a cura, a transformação. Oh Deus, o fluir do teu espírito, meu Deus, e é isso que nós queremos. É disso que nós dependemos. Que seja assim nessa noite, com cada um de nós. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola de discípulos. A aula hoje é sobre profeta. A gente está falando aqui, já foi falado sobre os dons ministeriais, sobre o ministério e dons ministeriais, o governo da igreja distinguindo cargos e dons. Hoje a gente vai falar sobre profeta. Tem apóstolo depois, tem evangelista, tem pastor, tem mestre, tem fidelidade ao chamado e a jornada dos dons. Então hoje é sobre o profeta. Sabendo nós que lá em Efésios está escrito que tudo isso foi dado para a igreja com um objetivo, com um propósito, né? Não é à toa, não é assim, vamos enfeitar a igreja, não é isso. Vamos enfeitar os irmãos, a vida dos irmãos, e aí vamos dar então os apóstolos, vamos colocar os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, para fazer um enfeitinho a mais. Não é isso. Envolve trabalho, a questão de compromisso, de trabalho, de entrega, de estar à disposição de Deus, de ser usado por Deus, esses homens que Deus colocam, né, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Não é para exaltação, não é para vanglória, não é nada disso. Né? Mas é para a glória de Deus e para que a igreja possa ser aperfeiçoada, edificada. Então esse é o nosso compromisso, é o compromisso daqueles que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, né? Com o objetivo, né? Com esse objetivo, edificação do corpo de Cristo. Amém? E eu quero abençoar todos vocês que estão aqui nessa noite, sejam muito abençoados. Tá? Recebam a bênção do Senhor nessa noite. Bênção de paz, bênção de alegria, ânimo, disposição para servir ao Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém? Então recebe a bênção essa noite, você que veio aqui, teve essa disposição, enfrentou o frio, né? Olhou para ele assim, fez uma cara feia, vou lá. Sou mais forte, né? O Donizete já colocou um gorrinho na cabeça, mas aqui não tem problema, tem problema nenhum. E chegou aqui já falando isso, né? Se desculpando todos, justificando, não. Tá ali, de baixo, cabeça coberta. E então, é por graça e é um privilégio estarmos aqui. Eu me sinto privilegiado, não só porque eu estou falando, mas privilegiado por estarmos juntos, por ver os irmãos. Isso é graça, né? Isso cumpre o Salmo 133 e a gente
precisa dar cumprimento à palavra. Aquilo que eu falei naquela quinta-feira, se nós não seguirmos aquela receita, não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter o agir de Deus. É necessário que siga aquela trajetória que a igreja primitiva seguiu, e a gente viu o resultado depois, as maravilhas que eram feitas pelas mãos dos apóstolos, porque a igreja correspondia, né? Lembra disso? A igreja correspondia, e Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Resultado de como a igreja vivia, resultado, né, de atender o chamado, de viver assim, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão, na oração. Então isso tudo traz um resultado tremendo. Não haverá nenhum resultado, ou pouco, se a gente não seguir esse caminho. Amém? Mas Isaías, não lembro onde está escrito lá, eu sei que é no profeta Isaías, este é o caminho, andai por ele. Andar fora, não teremos resultado. Na nossa vida, na nossa casa, como igreja, e nós precisamos nos posicionar como igreja, entender tudo isso, né, e dar uma resposta para o mundo. Temos que dar uma resposta como igreja. Então, ser pastor, ser profeta, ser evangelista, ser mestre, gente, assim, algo tremendo. Não é questão de vanglória, né? É questão de servir. E um dia nós vamos prestar conta disso, com certeza. A quem muito se dá, muito será cobrado. Amém? Então vamos, assim, hoje, dar continuidade nessa escola de discípulos, falando a respeito do profeta, um homem que foi dado a Deus, esse dom ministerial que foi dado para a igreja, e que faz falta, que é necessário ter, não tem como descartar, né? Todos os dons ministeriais aqui não podem ser descartados, eles precisam ser, assim, estar em evidência para a edificação da igreja. E penso eu que muitos problemas que nós estamos passando hoje é devido à falta desses ministérios. Quando falta um, já é ruim. Faltou um desses ministérios, já é ruim. Esses 5 ministérios, eles assim, traz uma direção, assim, uma edificação muito, muito forte para a igreja. Portanto, nós precisamos orar. Deus, nós precisamos dos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Não são homens que estão acima mandando na vida de ninguém, são homens que estão servindo, repito. São homens que estão servindo. Que pagam preço, que choram, que muitas vezes estão desanimados, sem força, sem coragem, mas vão continuar pela graça de Deus. Buscando não só o auxílio de Deus, mas o auxílio também de irmãos que possa ajudar. Às vezes, a gente como pastor precisa do abraço de um irmãozinho para poder continuar. Esse abraço faz muito bem, né? Uma palavra, um abraço que traz ânimo. Então, falando do profeta, não foi dado à igreja para dirigir a vida de pessoas. Então, isso é uma coisa muito clara, que o profeta não foi para dirigir, eu vou dirigir a sua vida, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e se você não fizer, você vai ver só, escuta a minha palavra. Não, ele não foi dado à igreja para dirigir a vida das pessoas. Em Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é que guia? O Espírito de Deus. Não o profeta. Não o profeta que guia, mas todos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Amém? E diga-se de passagem, tem muita gente dentro da igreja que não é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Pode, puxa, pegar pesado. Não, mas dentro da igreja hoje tem muitos que não são guiados pelo Espírito. Tem muitos que fazem do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Toma a decisão que ele quer. Não é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? É muito sério isso. É muito sério isso. Então, o profeta é isso. Mas pode trazer direcionamento para a igreja. Então, o papel do profeta é trazer direcionamento, direção para a igreja. Por isso que não pode faltar o ministério profético. E, lógico,
Profeta, a igreja toda não é profeta. A gente vai ver isso depois no decorrer aqui da aula. A igreja toda não é profeta. Existem alguns que são profetas. E se não existe, é bom a gente orar, Senhor, levanta profetas. É necessário. Então, ele pode trazer direcionamento, né, para a igreja. Aí, em Atos 11, 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, desceram o quê? Profetas. Eles desceram para Jerusalém. Hã? Desceram profetas de Jerusalém, aliás, de Jerusalém para Antioquia. Então, isso não é Velho Testamento. Isso é Novo Testamento já. A Nova Aliança. Então, quando alguém fala assim, ó, hoje na Nova Aliança, Novo Testamento, não é necessário mais profeta. Já temos a palavra e não precisa mais de profeta. Penso eu, acredito que não é assim. É necessário sim profeta, né? Então, e que Deus nos conceda esses homens como profetas. Muita coisa será assim sanada, corrigida. Haverá muita edificação através desse ministério. Amém? Ele pode trazer direcionamento para a igreja. Então eles desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Que assim seja também nos dias de hoje. Eu tenho essa esperança. Esse assunto eu gosto muito. Já li, já reli, já estudei. Eu gosto muito desse assunto. Já falei para os irmãos que têm falado isso também lá em Pinda, nas reuniões que faço em casa, faço na casa, a gente faz na casa do outro irmão lá. E a gente está batendo nessa tecla. E eu penso que é necessário. E que nos últimos dias esses ministérios vão surgir com muita força. Mas são homens que não são apegados a títulos, que não ganham esse ministério fazendo um curso teológico, mas ganham esse ministério pela unção do Espírito de Deus, por um chamado de Deus. Amém? Então, eu penso que nos últimos dias esses homens vão se levantar com força, com poder, com autoridade, com unção de Deus. Mas são pessoas simples, e talvez não serão pessoas famosas, mas serão pessoas que estão ali para servir. Que alguém vai olhar, nem sabe que ele é pastor, nem sabe que ele é profeta, nem sabe que ele é apóstolo, pela humildade, pela simplicidade que prevalece na vida desses homens. Amém, gente? Quanto que a gente sabe que tem lugar que, se o irmão não chamar o pastor de pastor, ele é disciplinado até chamar a atenção. Porque quando se dirige a alguém que é pastor, tem que chamar de pastor primeiramente e não pelo nome. Eu sei que tem lugar que é assim, mas biblicamente não é assim. Biblicamente, porque ser pastor ou qualquer outro ministério é serviço. Não é? Imagina se eu for chamar cada um aqui, cada um tem profissão, chamar pela profissão, ou eletricista. Ah lá, já olhou, tá vendo? Você chega na pessoa, ou advogado, ou isso, ou aquilo. Não, você chama pelo nome. E eu gosto disso porque é intimidade, você se sente bem perto da pessoa, né? Quando você chama assim pelo pastor, você fica um pouquinho mais, parece que coloca você um pouquinho mais acima. É lógico que prevalece o reconhecimento, o respeito, eu reconheço o ministério que Deus te deu, eu reconheço a unção que é sobre você, né? Submeta a minha vida, sim, à unção que Deus colocou sobre a sua vida, para ministrar na minha vida. Mas também somos passivos de correção. Erramos também, mas queremos humildemente reconhecer o nosso erro. É assim. Então, ser profeta é dizer, eu tenho a palavra aqui, escuta o que eu estou falando, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá bom? Não é assim. Então, a gente tem que ver isso, né? Olhar e enxergar primeiramente a simplicidade, a humildade. E ao mesmo tempo, quem está olhando entende, né? Que tem alguém ali que foi capacitado por Deus para exercer tal serviço. Né? É como a história de Eliseu, se eu não me engano, né? Que passava lá e um dia a mulher falou para o marido dela, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um homem de Deus. Não é isso? Então a gente se reconhece pelo serviço, pela dedicação, pelo relacionamento. Alguém é reconhecido assim. Isso vai crescendo, gente. Isso vai crescendo, vai ganhando proporção no Espírito, em Deus, e a igreja vai sendo abençoada. Amém? Então, qual é a diferença
entre o profeta e a profecia. Diferença entre o profeta e a profecia. Atos 21, 9 e 10. 21, 9 e 10. Tinha este 4 filhas donzelas. Esse é Filipe, no caso, né? É isso mesmo, né? Filipe, né? Filipe, um dos 7, né? Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então aqui tá falando de 4 mulheres, é isso? Eram filhas de Filipe. Estou certo, né? De Filipe, que era um dos 7 diáconos, né? Foi instituído, estava entre os 7 diáconos lá da igreja. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Agora chegou um profeta. As moças profetizavam, mas não eram profetas, não eram profetizos, né? Pelo que dá a entender. Mas chegou o profeta. A diferença entre a profecia e o profeta. Na igreja a gente sabe, todos podem profetizar. Num culto, numa reunião, né? Várias pessoas podem profetizar. Apesar que num culto de domingo fica difícil. Imagina que cheio aqui, começar a ver várias profecias. Num culto, numa reunião em casa, fica mais fácil. É um número menor de pessoas. Não que não dá para ser aqui, de repente num culto. Quem é que vai segurar o espírito se isso acontecer? Alguém se levanta profetizando. E quando a gente percebe que é de Deus, não tem como a gente resistir. Você abaixa a cabeça e escuta. Não é? E você percebe que a igreja está sendo edificada. Um está profetizando ali, de repente outro profetiza aqui, de repente outro profetiza lá atrás. Né? Então, todos podem profetizar. Dentro de um ambiente ali de ordem, não de confusão, é claro. Então, a diferença é essa, todos podem profetizar. Deus pode usar qualquer um que quiser. Mas existe aquele que é o profeta, que tem um ministério, o dom ministerial. Qual é o dom? Ele é profeta. Traz direcionamento para a igreja, né? Enquanto que os outros não fazem isso. Então, o profeta é um dom ministerial. Quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons são esses? Os dons do Espírito? Não. Os dons que ele deu para os homens, deu para a igreja, são 5 ministérios. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Esses dons. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, dons à igreja. Então, apóstolo é um dom, profeta é um dom, né? Pastor é um dom, mestre é um dom. E a gente precisa receber isso com muita... Sabe quando você tem alguma coisa de grande valor na sua vida, na sua casa? É assim. Não supervalorizando, como eu disse, tem que chamá-lo de pastor, de apóstolo, senão está errado. Não, não é isso. Tem que colocar uma cadeira diferenciada para ele. Não é isso. Não é isso. Não precisa disso. Mas nós entendemos que é algo maravilhoso que a igreja recebeu. E que se faltar um desses 5, a igreja vai andar meio que manguejando. Eu tenho essa certeza. Talvez você pode até não concordar comigo, mas eu tenho essa certeza. Faltou um, a igreja dá uma caminha assim. Oxalá que nós tenhamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a gente vai descobrindo. E a gente vai vendo isso. Então, o papel do Gilmar, dos irmãos, pastores, é ficar observando. Amém? É ficar observando ali. E, assim, vai assim, naturalmente, tranquila. Vai acontecendo. Vai acontecendo, gente. Como é que você descobre que você tem o dom da cura?
É quando você vai até alguém que está doente, coloca a mão ali sobre ele, ora. Aí no outro dia você fica sabendo que a pessoa ficou curada. Não é? Aí de repente vem uma outra vez, acontece de novo, acontece. Você para, assim, acho que eu tenho o dom da cura. Sem vanglória nenhuma. Aí os irmãos olham para você, né? Principalmente o pastor tem que estar de olho nisso, vai olhar assim, aquele irmão tem dom de cura. Eu costumo falar assim, se isso acontecer lá em Pina, e alguém vier me chamar para orar por um enfermo, assim, ó, leva fulano de teu irmão tal, que ele tem dom de cura. Eu não tenho. Ué, eu não tenho o dom da cura. Leva quem tem o dom da cura. Glória a Deus por isso, né? Aquele irmãozinho ali que nem é tão notado, não tem, né? Eu vou falar assim, leva ele lá, tá? Mas aquele irmão é tão quietinho, tão assim, é ele mesmo, pode levar. Pode levar ele. Você vai ver o resultado, vai ser grande. Se eu for, não vai ser grande, vai ser pequenininho, nem vai ter resultado nenhum, porque eu não tenho dom de cura. Né? Ao passo que eu posso até ir, Deus, pela sua misericórdia, me usar e a pessoa receber cura. Né? Mas não dá cura. Não tem. Não, profeta é um dom ministerial. Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Dom ministerial. Gente, penso eu, vou repetir, não pode faltar. E nos dias por vir, Deus vai restaurar o ministério profético. Não é profetada. Não é alguém que se levanta dizendo que é profeta e dá as profetadas. Não é isso. Porque a igreja vai estar amadurecida e capaz de discernir. Isso não vem de Deus. Porque a igreja tem que julgar. Os irmãos têm que julgar, não tem? É necessário julgar. Amém? Então se percebe quando alguém realmente é pastor, quando alguém realmente é profeta, quando realmente é mestre. É perceptível isso, gente. Dá para perceber. Poxa, o irmão tem esse dom mesmo. O dom dele é isso. Então, nesses dias, nos dias por vir, Deus vai restaurar esse ministério importantíssimo na igreja. É como fazer um bolo e esquecer de colocar algum ingrediente. O que vai acontecer com esse bolo? Vai dar errado, não vai? Se você não colocar o açúcar, ao que você for comer o bolo, mas o bolo está sem graça, é que você faltou o açúcar, né? Ou qualquer outra coisa. A igreja é assim também, gente. Então nós, olha, foi assim, Deus está querendo, pena que pouca gente na terça-feira. Oxalá que estiver cheio aqui. O que a gente está falando é coisa, assim, vital, fundamental. Falem isso para os irmãos, conversem quando você estiver conversando. Gente, nós estamos falando de um assunto, né? A gente está se esforçando, tanto eu, como o Gilmar, como o João, como a Donizete, nós estamos nos esforçando para passar isso com clareza para os irmãos. Amém? E se houver dúvida, pode conversar com a gente. Se depois quiser acrescentar alguma coisa também, pode falar com a gente. Mas a gente está se esforçando para passar isso com a intenção de levar a igreja à maturidade. Amém? Não é com outra intenção. Então, que bom seria, né? Se aqui estivesse cheio, bem mais irmãos, do que hoje, do que como está. Amém? Então, o profeta é um dom ministerial. 1 Coríntios também, 12:28, olha lá. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois em milagres, depois dons de curar, socorros, governo e variedades de línguas. Então tá aí. Profeta é um dom ministerial. Não abro mão, não podemos abrir mão disso. Nós queremos tudo isso. A gente não fala que a gente quer os dons do Espírito para a igreja? Não é assim que a gente fala? A gente está sempre orando e falando. Queremos os dons do Espírito para a igreja. A gente sabe quais são os dons do Espírito, os dons espirituais. A gente não fala, a gente precisa do fruto do Espírito na igreja. Dons espirituais sem fruto do Espírito, gente, é uma tragédia. Quando alguém exerce dom ministerial, mas não tem o fruto do Espírito, ele vai exercer o dom dele espiritual
de uma forma errada. Às vezes ele fica irado, com raiva, e por aí vai. Ele vai se achar, que negócio todo. Por quê? Falta o fruto do Espírito. Amém? Então, o fruto do Espírito dá base, alicerce, para que alguém possa exercer o dom que recebeu. Seja de cura, seja de profecia, seja de sabedoria, palavra de conhecimento, o que for. Então, o fruto do Espírito é o alicerce. E se alguém exerce o dom espiritual sem o fruto, vai chegar lá, ele vai cair. Não vai conseguir continuar. É sério isso. Isso é sério. Então, Senhor, eu quero estar firme. É preferível não ter dom nenhum, mas estar cheio do fruto. Eu vou para a vida eterna sem fruto, mas não vou para a vida eterna. Sem dom, mas não vou para a vida eterna sem fruto. Então, sem fruto, ninguém vai para a vida eterna. Dá para entender? A importância. Então, quanto mais a gente diminuir, é melhor. Né? Então, João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Então, está vindo alguém aí que é o noivo. Né? Quem tem a noiva é ele. Ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João Batista era o quê? Não era um profeta? Não é profeta, né? João Batista ali, e ele reconheceu, veio anunciando, né, o caminho do Senhor, veio à frente, ele veio à frente, abrindo o caminho. Depois de mim vem alguém que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Ele tem a noiva, ele que tem a noiva, eu sou amigo do noivo. Bonito, né? Eu sou amigo do noivo. Aleluia. Amém? A profecia é um dom do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 12, 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Então, a profecia é um dom do Espírito. Então, a igreja pode profetizar, não sendo profeta. Você pode profetizar, não sendo profeta. Amém? Você não tem esse dom ministerial. Então, a profecia é um dom do Espírito, 13:2, e ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém? Interessante, né? Quantas pessoas estão aí se vangloriando, achando, lá na minha igreja, lá não sei o quê, gente, pelo amor de Deus, é isso, né? Preciso ver o meu pastor, e lá precisa ver o profeta então, não, nada disso, né? Não, nada disso. A profecia é um dom do Espírito. Esses versículos mostram isso. Agora a gente vai ver o contraste entre os dois. Todos podereis profetizar. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Então Paulo está dizendo que é possível profetizar. Ele desejava que todos profetizassem, que profetizar é maior, é mais do que falar em língua. Falar em língua é bom, né? Mas ele deixou uma coisa assim, um ponto claro, olha, gostaria que todos profetizassem. É isso? Porque todos podereis profetizar, uns depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, a profecia está acima do dom de línguas, porque ela fica claro, todos entendem.
Não é isso? Amém? Todos podereis profetizar. Fica muito bem claro isso. Agora são todos profetas? Sim ou não? Não, né? São todos profetas? 1 Coríntios 12, 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores, ou seja, mestres? São todos operadores de milagres? Não. Será que na igreja todos receberam o dom de fazer milagre? Como eu falei da cura? Todos receberam o dom da cura? Não. Porque é bom. Qual é o propósito? Não ser todos que recebam. Porque isso causa dependência. Eu preciso de você. Amém? Você tem o dom da cura. Eu não tenho. Você vai comigo. Amém? Aí chega lá, eu tenho o dom da palavra, eu ministro a palavra, você ora pela cura. Um precisa do outro, um depende do outro. Então, eu entendo que essa coisa de não são todos profetas, não são todos apóstolos, não são todos pastores, não são todos que fazem milagres, né? É por quê? Porque precisamos um do outro. Está vendo como é que Deus é inteligente? Se todos fizessem, faço melhor que você. Levou o Gilmar, levou eu, coitado. Aí ia ficar aquela concorrência, né? Ia ter uma disputa, porque todos falam, todos são profetas, todos. Ninguém precisava de ninguém. Não preciso de você. É como o corpo humano, o pé olhar para a mão e dizer, oh, precisa ser não. Mas só que o pé precisa da mão, a mão precisa do pé, o ouvido precisa do olho, o olho precisa do ouvido. No corpo humano, um membro precisa do outro. Amém? Como eu disse, se eu vou sair daqui, vou até a porta, eu não vou com as pernas para cima e com as mãos para baixo. Né? Dá até para fazer isso. Eu vejo a criançada fazendo isso, algumas pessoas fazendo isso. Mas isso não é normal. Andar é com os pés. Mas pegar e tocar é com as mãos. Falar, eu não falo com o nariz. Eu falo com a boca. Né? Às vezes a gente fala, as pessoas, nossa, o cara está falando até pelo nariz. Mas não dá, é só uma expressão. Mas eu falo com a boca. Eu não escuto com os olhos e não enxergo com as orelhas. Isso significa que tudo está bem coordenado e uma coisa, um órgão dependendo do outro no nosso corpo. Amém? A igreja é a mesma coisa, gente. Dizer que a gente não precisa de tal irmão, a maior burrice que tem. Não precisa que. Aquele irmão faz diferença. Se ele vier, não faz diferença nenhuma. Faz diferença sim. Só a presença dele te abençoa. Amém? A gente saber, assim, valorizar. Só a presença já é grande coisa. Então, são todos profetas? Não são todos profetas. Vamos para a parte 2. Característica do profeta. Fala a palavra. Exorta e consola. Atos 15, 32. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, está falando de dois homens que eram profetas. Ele fala a palavra, exorta e consola. Amém? Eu gosto dessa coisa profética, eu gosto disso. Mas eu não sou profeta, gente. Eu quero falar de mim agora. Eu não sou profeta. Eu gosto daquilo que é profético. Eu gosto de dar uma palavra profética. Eu gosto de dizer, nós precisamos ser uma igreja profética. A reunião precisa ser profética. A oração precisa ser profética. Mas eu quero deixar bem claro, eu não sou profeta. Amém? Essa unção profética é maravilhosa e precisa estar sobre nós, sobre a igreja, sobre cada um de nós, ainda que eu não seja profeta. O profeta, ele exorta, ele consola. Fica muito claro quando alguém está, assim, funcionando, agindo como profeta. Tá? E a gente viu aí que, no versículo aí, que há uns o dom do discernimento, não é isso?
dom precioso. A igreja sofre muito hoje quando não há discernimento. Às vezes você vê a pessoa pregando, você olha assim, mas não é bem isso. E ela afirma categoricamente que é aquilo. Então, a gente, pela palavra, você já sabe. E quando não está muito na palavra, você tem o discernimento também. Entra o discernimento. E geralmente, o discernimento é algo vital. A igreja hoje sofre porque quando não tem discernimento, né? É preciso isso. E se você vai orar para alguém e vai declarar que a pessoa tal vai ser curada agora. Deus está dizendo que a pessoa vai ser curada agora. Oh, cuidado. É necessário realmente saber se realmente vai ser assim. Estão entendendo, gente? Amém? Entra o discernimento. Tem que ter muita certeza, muita clareza. Deus vai nos levar a esse nível. Eu acredito nisso. Eu espero por isso. Porque o meu sentimento é que se isso não acontecer, a gente vai nadar e morrer na praia. Eu não quero isso. Nós vamos ver uma igreja madura e fluindo nos dons espirituais, debaixo dessa eu vou dizer assim, dessa cobertura espiritual, essa cobertura desses dons que nós estamos vendo aqui, com muita graça, muita harmonia, muita simplicidade, mas as coisas acontecendo. Amém? As coisas acontecendo. Então ele exorta e consola. João Batista não previa, apenas pregava. Né? João Batista não previa, apenas pregava. Mateus 11, 9. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, eu vos digo eu, e muito mais do que profeta. João Batista, ele não previa, olha, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, né? Ele pregava. Ele veio antes preparando o caminho do Senhor. Né? E deixou bem claro quem era. Eu não sou Cristo. Ele veio preparando o caminho do Senhor. Ele pregava, mas ele não previa. O que vai acontecer isso, o que vai acontecer aquilo. João Batista não tinha isso. É o que a gente vê aqui consta aqui na aula, no ensino também, né? E biblicamente também a gente pode ver isso. Né? Então, a característica do profeta, fala a palavra. Fala a palavra. Fala a palavra. Os profetas antigos também dizem, assim diz o Senhor. Então hoje, para a gente chegar nessa condição de dizer, assim diz o Senhor, é bastante responsabilidade. Vocês não acham? É bastante responsabilidade. Eu não diria, Deus me guarde dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. A gente não podemos fazer isso. É melhor ficar quieto, não dizer nada, né? Do que tentar. A gente naquele desespero de querer trazer alguma coisa precisa acontecer, aí eu levanto, assim diz o Senhor. Mas será que realmente assim está dizendo o Senhor? Né? Então, fala a palavra. Assim diz o Senhor. Traz direção profética, alvos e realizações. Repetindo, traz direção profética. Então hoje, ainda que nós não sejamos, né, a gente não tenha profeta, não sei se temos profeta aqui, né? Ainda que não se tenha profeta, mas Deus na sua misericórdia vai estar dando uma direção profética para a igreja. E vai se levantar alguém que seja profeta. E essa direção profética inclui alvos e realizações. O que diz Atos 11, 27? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O versículo seguinte, Rafa, pode colocar? 28? É possível? 28. Então, a direção profética a respeito de alvos e realizações. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante
o reinado de Cláudio. Certo, Cláudio? O que ele falou aconteceu. Ele previu isso. A direção profética, mostrando alvos e realizações. Vai haver uma grande fome em todo o Império Romano, em todo o mundo romano. Aconteceu? Sim. Aconteceu. Então, passou os dias e veio acontecer. Repetindo, traz direção profética, mostrando alvos e realizações. Gente, se não houver direção profética, a igreja não vai conseguir caminhar. Amém? 29. O profeta falou que ia ver fome. Então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então, essa direção que ele trouxe fez com que houvesse uma providência. Está vendo a importância? Então, se o profeta fala, vamos tomar providência, não é? Se temos um profeta aqui, ele fala, os pastores vão tomar providência. Imagina, cruza os braços, quando acontecer, e daí? Mas a gente sabia, a gente viu, não tomamos providência. Vimos que era de Deus. A gente percebeu que era de Deus. E não foi tomada providência. Isso. Então é necessário que haja isso. Precisamos orar, Senhor, traz direção profética para a igreja. Levanta até profeta. Ainda que seja um só, mas levanta profeta na igreja. Gente, não é coisa do passado. Tá. Profeta do passado não precisa mais, apóstolo não precisa mais, e por que precisa de pastor então? Mestre não precisa mais. Evangelista? Eu sei que tem gente falando isso, com todas, ali com convicção. Não precisa mais de apóstolo, nem de profeta, nem de pastor, de nada disso, porque a igreja agora sabe o que tem que fazer. Tem gente falando isso. Gente que estava muito do nosso lado, muito perto de nós, fala isso hoje. Não tem aquele conhecimento, aquela coisa que Deus dá. Então olha assim, gente, falta. E a gente percebe o resultado. A gente vê o resultado. Não é bom o resultado. E nós estamos esperando por isso. Essa manifestação de Deus, levantando esses dons ministeriais na igreja. Penso eu sempre acreditei nisso, gente, de muito. Quando o João Marvão, a gente vai passar esse estudo, você fala, nossa, que legal, é bom, é muito bom. Eu sempre acreditei nisso. Então, antes da volta de Cristo, a igreja vai estar madura, com os dons ministeriais, os dons do Espírito, fluindo no fruto do Espírito. Aleluia. Eu oro por isso. Eu anseio por isso, tenho uma grande expectativa por isso. A igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E Deus vai equipar a igreja com tudo que é necessário. Talvez aquilo que foi perdido vai ser restaurado e vai ser recuperado. Não é nada assim legalista, nada disso. Tá, hoje vamos começar então a estabelecer os profetas. Não é isso não. A gente vai ver as pessoas se levantando. A gente vai ver Deus levantando pessoas. A gente vai ver isso. Com certeza, gente. Essa é a nossa esperança e expectativa. Se alguns de vocês estão desanimados, sentem um desânimo, alguma coisa assim, se anime. Porque Deus não está quieto. Deus está pronto para fazer. E Ele vai fazer. Quero fazer parte disso. Naquilo que Deus me deu. Amém? Quero fazer parte daquilo que Deus me deu. Então faça parte também naquilo que Deus te deu. O que você recebeu de Deus, no dom que você tem, no dom do Espírito que você tem. Talvez seja discernimento, talvez seja cura e por aí vai. Mas não importa qual é o dom, isso faz falta. Isso é necessário. E, olha só, fundamenta a igreja. Fala a palavra, né? Ele fala a palavra, exorta e consola,
prega, traz direção profética, alvos e realizações, fundamenta a igreja. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Gente, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não é fundamento dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo Jesus é a pedra angular, é o principal de tudo. Amém? Então nós precisamos andar nessa direção, nessa base. Apóstolos e profetas são essenciais. O apóstolo é aquele que tem aquela graça, aquela capacidade de edificar a igreja, a estrutura. E o profeta vem dando direção ali, mostrando, falando. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso, gente. No Espírito, em Deus, na graça de nada de legalismo. Não, você fez o curso, agora você é. Não, nada disso. Não tem isso. É dom, é graça, é unção, é o Espírito de Deus agindo, levantando a esse ou aquele, e a gente olhando e reconhecendo, como a mulher lá, olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele aqui também, e vamos receber ele de uma forma mais aconchegante, né? Com mais dedicação. Amém? Então é isso que vai acontecer na igreja nos dias por vir. Pode ficar atento, pode orar nesse sentido. Você vai perceber o mover de Deus. Quando a gente fica despercebido, fica ali, né, olhando, não vai perceber nada. Mas Pedro, Rosângela, Gilmar, Nália, Tião, Cida, Cláudio, afim, fica de olho, fica atento, vai orando, vai percebendo o que é que Deus está fazendo, quem é que Deus está levantando, com simplicidade, com humildade, com submissão, com obediência. Amém? E quando a gente fala de escola de discípulos, é isso. Ninguém chega ali nisso se não for discípulo. Ninguém vai chegar a ser profeta, nem pastor, nem nada. Ninguém vai ter dom nisso se não for discípulo. Mas discípulo do quê, meu irmão? Discípulo de quê? Já sou discípulo, já falei sobre isso, estou falando de novo. Sou discípulo de Cristo. Mas quem discipula você? Quem que acompanha você? Seu ministério vai ser fraco, meu irmão. Seu ministério não vai dar muito resultado, porque você não está ligado a ninguém. Não há aconselhamento, você não confere nada. É ruim isso. Eliseu foi um grande profeta, mas ele era discípulo de quem? De Elias. Josué foi um grande homem, herdou ali toda a direção de Israel, mas Josué foi discípulo de quem? De Moisés. Timóteo foi discípulo de quem? Paulo. Eu estou tocando essa tecla porque nós estamos falando de discípulos, né? O tema ali. Ninguém. Eu estou falando de profeta, mas é escola de discípulos. Ninguém chega se não for discípulo. Jesus, o que ele fez? Pegou 12 homens e fez deles discípulos. Fez aqueles discípulos se tornaram apóstolos. Se não fossem discípulos, não se tornariam apóstolos. Está entendendo isso? Se eles primeiramente não fossem discípulos, não seriam apóstolos. É simples assim. Há um preço a ser pago, uma dedicação, sair do conforto, encarar, pagar o preço. É isso. Muitas vezes a gente não gosta o que o discipulador fala para a gente. Mas sim, há espaço sim para discordar, em submissão, dizendo, e a gente humildemente não reconhece que eu estou errado. Está vendo essa coisa assim de... É muito bom, gente. Ninguém tem direito de dizer, olha, quem manda aqui sou eu, hein? Eu tenho um sobrinho que participava na igreja, um dia ele foi falar para o pastor, o senhor falou isso, mas não está escrito na Bíblia. Ele perdeu a fé, hoje é ateu, fala que Deus não existe. Mas sabe qual a resposta do pastor para ele? Não está escrito na Bíblia, mas aqui quem manda sou eu. Sério? Eu falei. Gente, ele não foi mais, nunca mais foi, se tornou ateu. Não pode falar de Deus para ele.
É um rapaz bem sucedido como empresário, né? Tem uma pequena empresa, está sendo muito bem sucedido. Mas de Deus, respeita quem tem fé, tá? Respeita assim na família, mas não acredita. Mas quem manda aqui sou eu. Imagina, irmão. Misericórdia, né? Quem gosta de falar isso é o diabo. Quem manda sou eu. E não é verdade, nem manda, né? Então, fundamenta a igreja, né? Já lemos. E até o 3:5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, gente. Foi revelado para quem? Em tempos passados, o qual, noutros séculos, não foi manifestado ao filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Olha a importância dos apóstolos, olha a importância dos profetas. E vale para hoje sim. Nós precisamos disso hoje. Vale, não mudou. E se a gente for tirar isso, então tira os pastores também, Gilmar. Você está dispensado, meu irmão. Você está dispensado, João, meu irmão João. Está dispensado, viu? Que não precisa mais. Então vamos tirar hoje, não precisa de dom de cura, não precisa mais de dom de milagre, nada disso. Ó, ficou doente, vai morrer doente, não precisa orar não. E eu sei que tem igreja que fala isso, viu? Lá em Pinto tem um grupo lá. Você nem fale para eles que vai orar por cura, que é capaz de se apanhar. Né? É capaz de se apanhar se for orar por... Tirou cura, tirou milagre, tirou tudo, né? E a gente sabe disso. Tem gente assim. Mas quando a gente tem um discernimento, quando você tem uma intimidade com Deus, você vai percebendo que não é assim. Faz falta, gente, faz falta. Então, os apóstolos e profetas foram os homens que receberam a revelação, que trouxeram, e até hoje isso é necessário. Hoje a igreja está um pouco confusa, sem direção, hoje a igreja está complicada, divisão, concorrência e tudo mais, né? Denominação e mais denominação. O que eu costumo falar? Denominação é do homem, é a igreja de Deus. Toda vez que alguém sai assim, magoado, chateado, ele vai, forma um grupinho para ele, já põe uma placa lá no salãozinho lá, vai igreja, tá. É cada nome, gente. A igreja tem nome, sobrenome e vai longe, não é? Então, a denominação é produto do homem. A igreja é produto de Deus. É produto da morte de Cristo no Calvário. É o corpo de Cristo, é a família de Deus. Não é denominação. Com todo respeito. Mas não é, a verdade é essa. E nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo. Somos uma família de Deus. Nós estamos edificando um edifício espiritual bem ajustado para a morada de Deus no Espírito. Isso faz toda a diferença. Amém? E toda vez que eu falo, eu não defendo nenhuma denominação, eu defendo o corpo de Cristo, o povo de Deus. Vou para toda parte que Deus me levar, eu estou disposto a ir, porque a minha igreja que está lá em Pinda, então é lá. Ou se você disser, aqui em Tremembé, a comunidade cristã aqui, aqui não pode ir para outro lugar, não pode. E tem igreja que é assim. Estão entendendo? O projeto de Deus é algo maravilhoso, é algo grande, tremendo. Então eu venho pensando tudo isso há tempo, olhando, analisando. Não me acho melhor do que ninguém. Eu fico maravilhado nesse cara aí, dá de 10-0 em mim. 10 é pouco, né? Quando eu olho o cara falando, nossa, dá de 1000-0 em mim, meu Deus. Mas assim, eu fico maravilhado com a visão de igreja que Deus tem, aquilo que Deus está querendo para os dias de hoje, Pedro. É algo maravilhoso, é algo mais difícil de fazer, exige mais, o preço é maior, mas é muito melhor. Não me perdoe estar falando isso. Não pense que eu estou julgando, condenando ninguém, não, mas é muito melhor. E toda vez, eu sempre falo isso, toda vez que você vai comprar alguma coisa, a coisa é de marca, a coisa é boa, você paga mais caro. Quando não é de marca, quando não é boa, você paga bem mais barato. Aí você leva para casa, no outro dia já quebrou. Já não funciona mais. Porque você pagou barato. Não tinha marca. Né? O que Deus quer levantar hoje é uma igreja de marca. A marca de Cristo. Homens e mulheres que são discípulos, comprometidos com o reino, venderam tudo que tinham para comprar o campo onde está escondido o tesouro. Estão entendendo? Discípulos.
Discípulos. Não é gente que só participa do domingo à noite, no culto à noite, mas não vem terça, não vem quinta, sem motivo nenhum. Ficam em casa. Não vem. Não tem motivo nenhum para não vir. Eu já tive motivo para não vir, o Gilmar já teve. Eu sei que tem irmãos que não, às vezes tem, né, justifica não vir, a gente sabe disso. Mas tem aqueles também que não vêm porque não vêm mesmo. O domingo à noite é sagrado. Como a missa era para nós no tempo do catolicismo. Não era? Você participava da missa, agora, filho, vou para a festa. Até carnaval podia pular, não podia? Já fui na missa. Não é? Então, gente, Deus vai mudar tudo isso, Gilmar. Igreja de discípulos, onde um está submisso ao outro. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando para cobrar, para condenar, para xingar, não é isso não. Mas essa é a realidade hoje. Essa é a realidade hoje. Deus quer mudar isso. E Deus vai mudar isso. Porque até a volta de Cristo é necessário que esteja uma igreja preparada. Ou vocês acham que ele vai levar qualquer um? Qualquer igreja? Qualquer jeito? Quem é que casou aqui e a noiva foi todo cabelo esparramado, roupa suja e... Imagina, Donizete, quando você casou, você olhou para a Nália estava toda meio desconjuntada, desfigurada, cheirando de gordura, estava assim. Se tivesse aí, deixava sozinho no altar, né? Ó, tô indo embora, hein? Ou com qualquer um de nós aqui, Pedro, Rosângela, por aí vai, por aí vai, gente. Agora imagine, Jesus não vem buscar uma noiva de qualquer jeito. Uma noiva adornada, santificada, preparada. Já começou isso, gente. Já está fazendo isso. Você faz parte disso. Estamos juntos nessa. A gente não vai abrir mão. Quando ele voltar, ele vem buscar uma igreja adornada, lindona, bonitona. Ele vai olhar e dizer, puxa, essa igreja é bonita demais. Né? Para um noivo tão bonito como esse, gente, né? Tem que ter uma igreja. Amém? Efésios 3:5 já foi, né? E é alguém que vê. Números 12. Cadê? E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, fala com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deu, né? É isso? É alguém que vê. Então, característica do profeta, fala a palavra e é alguém que vê. Que a gente possa ver o que muita gente não está vendo. Deus nos chamou para ver o que muita gente não vê. Amém? E diga-se de passagem que o profeta não se deixa levar pela circunstância. Sim? Amém? Ele entende que por detrás daquilo tem algo muito maior. O profeta vê isso. Ele não se vê a circunstância, estão perdidos, estamos azarados, acabou, não tem jeito. Ele vê, ele consegue ver. Ele vê o agir de Deus. Visão espiritual. Este tipo de revelação tem 3 níveis. Visão da obra, Atos 11:27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Né? Então, Ágabo dava a entender que. Então, visão da obra. Vamos à parte 3. Particularidades do profeta. No Antigo Testamento, buscavam o profeta para saber a revelação. 2 Reis 3, né? E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo?
vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor. Acho que não vou ler tudo, não. Disse o Senhor dos exércitos, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor. Acho que até aí tá bom. Amém? Então eles buscavam um profeta para saber revelação. Vamos ou não vamos? Dá para ir ou não dá para a guerra? Estamos em 3 aqui. Um dos reis, o rei de Israel, foi muito rejeitado pelo profeta, né? Olha, eu nem olharia para a sua cara se não fosse o rei Josafá. No Novo Testamento, o profeta se manifesta quando tem a revelação. E fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. É isso? Então, no Novo Testamento, o profeta se revela quando tem revelação. Ter revelação não é ser conselheiro. Ágabo disse o que fariam a Paulo, mas não disse o que Paulo deveria fazer. Vai acontecer isso. O que você vai fazer? Eu não sei. Atos 21:11, é isso, Rafinha? Atos 21:11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Foi dado ali o que ia acontecer. O conselho dos demais não foi ouvido. Atos 21:12. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, o conselho foi por parte dos que estavam ali, né? Não do que era o profeta. Vai acontecer isso. E o pessoal diz, não vai, pelo amor de Deus, não vai lá, não vai para Jerusalém. Olha o que o profeta acabou de falar. Mas Paulo não atendeu. Né? E sabe que Paulo não atendeu. E não foi ouvido o conselho. Então, a revelação está associada ao profeta. Acho que a gente até já leu isso, né? E fala em 2 ou 3... profetas e os outros julguem, mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então a revelação está associada ao profeta. Ser profeta não é ser onisciente e nem juiz. O profeta não é Deus, não é isso? Então o profeta não é onisciente e também não é juiz. Ele apenas é isso. Vai acontecer isso. Vai vir muita fome, vai vir uma grande fome em todo o Império Romano. Certo? Então, o profeta não vai falar assim, vocês vão ver só, vocês vão morrer, seus rebeldes. Não. Ele só dava, vai acontecer isso. Então, ser profeta não é ser onisciente e nem juiz. Deus revela quando quer. E isto ainda tem que ser julgado pelos outros, certo? Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, os outros vão julgar. Amém, gente? Não é porque alguém falou, a gente acredita e ponto, é isso mesmo. Tem sim que ser julgado o que foi falado. Certo? Amém? Então é isso. Respeito de profeta, acho que se isso conseguir ser claro e transmitir para os irmãos aqui que Deus me pôs no coração, há tempo eu venho vendo, né? Mas espero que cada um tenha recebido, entendido, e a gente possa crescer sendo edificado como igreja, né? E que seja a nossa expectativa no Senhor, que isso que nós estamos falando não fique apenas no papel e na nossa fala, mas seja algo que a gente venha experimentar nos dias por vir. Quando, irmão? A partir de hoje já. Desde que nós começamos a estudar isso aqui, já venha sendo, por favor,
Pedro, Rosângela, por favor, João, Donizete, Tião e Cida, Jales, Cláudio, Nália, Rafinha, por favor, pensem com carinho nisso tudo, desde que nós começamos a falar. Estejam aqui sempre, não percam. Digam para aquele que não veio, você está perdendo, meu irmão. Você não sabe o que está perdendo. Depois você não vai saber o que Deus vai fazer, né? Conversa com ele, pé do ouvido, tá? E dá um abraço, dá um beijo e fala, vai lá. Vai terça-feira. Quinta também vai ter aqui o culto. Então, cai de cabeça, porque Deus quer fazer algo, mas não vai fazer de qualquer jeito. Você tem que ser um vaso preparado para receber isso que Deus quer te dar. Para cada vez que a gente se reúne, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, temos que vir com expectativa, temos que vir assim, sabendo, com um propósito no coração, sabendo Deus vai agir. Por favor, pense nisso, ore sobre isso, isso tudo que foi falado, ore sobre isso. Deus, nós queremos tudo isso. Que não fique apenas no falar, que não fique apenas na apostila, mas eu quero experimentar isso. E eu acredito que vou ver. Amém? Acredito que vou ver.